Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar a fundo e desvendar o significado real por trás da música na igreja. Sabe, a música sacra não é, de jeito nenhum, só um detalhezinho estético ou aquele som de fundo para tapar um silêncio constrangedor. Ela é uma parte viva, super vibrante de toda a celebração. Então, vamos descobrir juntos qual é a verdadeira essência de tudo isso? Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje está dividido em 6 partes super fáceis de acompanhar. Primeiro, o que é liturgia. Depois, o músico como ministro. Em terceiro, cantar a missa. Quarto, as 3 dimensões musicais. Quinto, cantos próprios e ordinários. E para fechar com chave de ouro, o propósito final. Começando então pela nossa primeira sessão, o que é liturgia? Essa é, sem dúvida, a base de tudo. Antes da gente sequer pensar em discutir instrumentos, técnicas vocais ou repertório, a gente precisa entender o alicerce da coisa toda. E para entender essa fundação, é super interessante olhar para a raiz da palavra. Mas afinal, o que significa liturgia? Olha só, essa palavra vem do grego leiturgia, que tem uma tradução maravilhosa. Significa o serviço do povo ou a obra realizada em favor do povo. Ou seja, a liturgia está muito longe de ser só uma reunião de pessoas bem organizadas, uma cerimônia puramente simbólica. Não mesmo. Trata-se da ação sagrada de Cristo e da Igreja, onde o próprio Jesus continua agindo, salvando e ensinando de forma muito real. Então, o grande detalhe aqui é o seguinte: na Santa Missa, o céu literalmente toca a terra. É incrível pensar nisso. O altar vira o grande ponto de encontro definitivo entre Deus e a humanidade. E justamente por causa dessa imensidão toda, a gente tem que perceber que absolutamente nada na liturgia está ali por acaso. Nada mesmo. Cada gesto, cada pausa para o silêncio, cada oração e, lógico, cada canto tem um sentido espiritual profundamente intencional. O que nos leva à nossa segunda sessão, o músico como ministro. Essa é uma missão verdadeiramente sagrada. Quando a gente entende o peso da liturgia, fica bem óbvio que o altar não é o palco de um show, na é verdade? A diferença entre as duas coisas é brutal. De um lado, a gente tem a figura do artista de palco, que quer dar um show, arrancar aplausos da galera, ser o centro das atenções, mas do outro lado, nós temos o ministro. A missão dele é única, super clara e muito mais profunda: ajudar a assembleia inteira a rezar. A música litúrgica não está lá para animar o pessoal ou quebrar um gelo. Ela é uma parte ativa da ação, desenhada de forma brilhante para conduzir os corações direto para o mistério que está sendo celebrado ali. E aí entramos na sessão 3, cantar a missa. Esse é o momento em que a gente precisa mudar completamente de perspectiva. Para entender o músico como ministro, a gente precisa mudar a chave na nossa cabeça. E o que é incrivelmente interessante aqui é uma máxima litúrgica, super curtinha, mas que muda o jogo inteiro. Não se canta na missa. Canta-se a missa. É isso. Essa é a frase que redireciona totalmente o jeito como a gente enxerga a música dentro do rito sagrado. Essa distinção é absoluta, tá? Cantar na missa é aquele lance de simplesmente tocar uma música bonita enquanto o evento está rolando, como se fossem duas coisas soltas. A celebração acontece de um lado, a música do outro. Agora, cantar a missa é completamente diferente. Significa entender cada momento do rito e colar a melodia naquilo perfeitamente. É muito importante a gente ter em mente que nem toda música religiosa, por mais linda e de arrepiar que seja, serve para ser usada dentro da celebração eucarística. E para ter certeza de que a gente está cantando a missa, existem 5 regrinhas, 5 limites super claros que precisam ser respeitados. A música tem que estar em total harmonia com o tempo litúrgico, com o momento exato do rito, com a precisão do texto, com o espírito daquela celebração e, claro, tem que sempre abrir espaço para a Assembleia participar. Um músico maduro entende e abraça essas fronteiras, garantindo que os acordes dele realmente sirvam ao rito, em vez de ficarem distraindo as pessoas. Seguindo em frente, chegamos à seção 4, as 3 dimensões musicais. O que é preciso para servir bem? Olha, é bem provável que muita gente aqui já tenha escutado aquela famosa frase de Santo Agostinho: quem canta, reza 2 vezes. Mas um alerta gigante: isso não é passe livre para sair cantando qualquer coisa de qualquer jeito, viu? Essa citação maravilhosa quer dizer, na verdade, que a melodia tem que obrigatoriamente nascer da oração autêntica da igreja. É a própria oração sendo elevada através das notas musicais. Então, para que a música seja literalmente essa oração em dobro, ela tem que se apoiar em 3 pilares inegociáveis. Primeiro, espiritualidade. Sem ela, o músico vira só um técnico que aperta botões e solta sons. Segundo, obediência litúrgica.
Se faltar isso, a missa fica toda fragmentada e perde aquela unidade sagrada. E o terceiro, sensibilidade musical. Porque se a música não tiver isso, a Assembleia simplesmente não consegue acompanhar e rezar junto. Se cair um desses três pilares, a casa cai, e o sentido da celebração fica muito enfraquecido. Isso nos traz a seção 5, cantos próprios e ordinários. Vamos dar uma olhada na estrutura técnica da missa. Deixando um pouquinho a postura do músico de lado e olhando para a estrutura da coisa em si, isso aqui ilustra brilhantemente como o repertório se divide. São duas grandes famílias, os cantos próprios e os cantos ordinários. Os próprios são aqueles que vão mudando toda hora, dependendo do tempo litúrgico ou das leituras do dia, como o canto de entrada ou de comunhão. Já os ordinários, como o Santo e o Cordeiro de Deus, têm textos fixos. Eles são basicamente a espinha dorsal de toda a celebração. Se a gente der um zoom nos cantos próprios, a gente percebe que eles são como um guia, acompanhando passo a passo a jornada espiritual da igreja durante o ano. Por exemplo, no Advento, a vibe é toda de esperança. Na Quaresma, o tom já vai para penitência. Aí chega a Páscoa explodindo de alegria, o Pentecostes traz o foco para o Espírito Santo e nas festas marianas o louvor sobe lá no alto. Isso é um alerta enorme para todos nós. O Ministério de Música nunca pode transformar a missa numa playlist das suas canções favoritas. A música tem que dialogar com a estação espiritual do momento. Por outro lado, os cantos ordinários, esses têm um peso ritual absurdo. O santo, por exemplo, ele une a gente aqui na terra ao louvor eterno dos anjos. O Cordeiro de Deus não é só para embalar o momento, ele acompanha a exata fração do pão. O Glória é um hino super antigo, cheio de exaltação. E o Senhor tem de piedade é uma súplica que vem do fundo da alma pedindo misericórdia. Ou seja, a banda pode até mudar o arranjo, a melodia pode variar de vez em quando, mas o texto não pode mudar, porque a função ritual de cada um deles é totalmente insubstituível. E, finalmente, chegamos à seção 6, o propósito final. É aqui que fica o nosso grande filtro definitivo. Depois de tudo isso que a gente viu, a reflexão toda converge para uma única pergunta, a pergunta de ouro. Esse canto ajuda a igreja a celebrar o mistério desse exato momento da missa? É absolutamente vital se perguntar isso antes de escolher qualquer repertório. Porque o grande objetivo da música ali nunca foi impressionar quem está sentado nos bancos. O objetivo final é, pura e simplesmente, conduzir as almas até Deus. Pensando nisso tudo, fica a provocação. Da próxima vez que a gente estiver em uma celebração e a música começar, será que os sons estão ali só para tapar um buraco de silêncio? Ou será que eles estão de fato puxando os nossos corações lá para o céu?